Olá! Como derrubar fortalezas e como dominar pensamentos? Essa resposta nós vamos encontrar estudando a segunda carta de Paulo para a igreja de Corinto. Senhor Deus, obrigado pela sua dedicação e pela sua bênção em cada vida que deseja estudar a sua palavra. Senhor, eu peço que você abençoe a cada um que se dedica no seu secreto, que se dedica estudando a Bíblia, que se dedica ouvindo as nossas palavras que temos colocado aqui na internet. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoe, Espírito Santo, a cada um, levando um ensinamento que somente você é capaz de levar. Somente você é capaz de levar. Eu espero que você esteja preparado para essa palavra. Abra lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6. O texto diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra ela é fundamental no desenvolvimento da caminhada de qualquer cristão. Por quê? Nós temos aprendido no vídeo anterior que a obediência e a prática do conhecimento da verdade bíblica é o que difere um cristão vivo de um cristão morto. Entendemos que por muitas vezes nós reconhecemos, falamos, verbalizamos, entendemos verdades teológicas, verdades que estão na Bíblia, fatos teológicos e bíblicos. Porém, quando nós não colocamos isso em prática, isso é apenas uma verdade bíblica, não é uma verdade vivificante. O texto do Evangelho de João é: e você conhecerá, e você experimentará. Esse conhecer é de experiência. E você vai experimentar, você vai praticar a palavra de Deus, a verdade. E essa verdade é a que vai te libertar. Continuando hoje, entendendo que a obediência que faz de nós, a prática e a obediência, a prática e a obediência é o que faz de nós cristãos vivos, ou igrejas vivas, ou sky groups vivos. Nós, ao ler esse texto de segunda carta de Coríntios, nós nos paramos em frente, nós nos olhamos de frente com algo que nos acompanha todos os dias, que são os nossos pensamentos e as nossas fortalezas. Vamos ler versículo a versículo e tentar debulhar isso. Ali no versículo 3, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Aqui já tem uma explicação capaz de separar o jeito que nós vivemos. A Bíblia está dizendo, nós não, por mais que sejamos homens, e tem uma versão que diz, é óbvio que somos humanos, mas isso não significa que nós agimos conforme os padrões humanos. Então a Bíblia aqui está dizendo, não é esse o padrão. Não é esse o padrão. O padrão é outro. Nós somos humanos, somos de carne, temos tentações, temos acessos de raiva, temos defeitos, mas não é esse o padrão que nós lutamos, que nós vivemos. É outro padrão. Diz ali no versículo 4, as armas com as quais nós lutamos, ok? Nós lutamos, nós que não agimos conforme o padrão humano,
não são humanas. Ao contrário, de forma diferente, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, diferentemente do padrão humano, e aí assim, eu prefiro o padrão não humano, então, porque o padrão não humano, ele diz que nós temos armas poderosas, capazes de destruir fortalezas. Importante que tenham armas poderosas em Deus, né? Não armas poderosas no nosso racional, no nosso jeito, na nossa estratégia, na nossa inteligência, na nossa formação. São armas poderosas em Deus. Quando nós colocamos a regra em Deus, aí essas armas são poderosas para destruir fortalezas. Que fortalezas? Né? Nem todos são do exército, né? Essas fortalezas, o que são fortalezas? Fortalezas são estruturas. Você sabe o que é uma fortaleza, mas fortalezas são estruturas que foram construídas, foram preparadas, foram feitas, planejadas para defender e para atacar. Algo que está ali parado e precisa combater algo que vai ser atacado, se defendendo ou atacando. Então são estruturas sólidas, fortes. Importante aqui não está falando assim, são torres, são esconderijos, não, ele está falando são fortalezas, são lugares muito... Pense numa fortaleza agora, que de repente que você já visitou ou que já viu um livro de história, são coisas muito grandes e muito poderosas, né? Porque foram construídas para isso. Mas é óbvio que o texto aqui não está falando de fortalezas físicas, ele está falando de nossas fortalezas. E quais são as nossas fortalezas? Nossas fortalezas são a nossa mente, né? Os nossos pensamentos. Como assim? Assim como uma fortaleza física ela é construída, né, com pedra, cimento, chumbo, aço, engenharia, arquitetura, armamento, né? As nossas fortalezas também são a somatória de várias coisas. Só que as nossas fortalezas, por estarem em nossa mente, elas são a somatória de pensamentos que vivemos durante a vida, eles são a somatória de atitudes, de ensinamentos, de coisas que aconteceram e não do dia para a noite, porque não se constrói uma fortaleza do dia para a noite. Entenda isso. Não se constrói uma fortaleza do dia para a noite. É algo que você experiencia durante a vida e você vai juntando esses pensamentos, raciocínios, experimentos, bate-papos, momentos, e você constrói isso numa somatória dentro da sua mente e isso vira uma fortaleza. E de repente essa fortaleza ela é uma verdade tão forte na sua mente, que ela é quase que imbatível. Por quê? Porque ela está com argumentos corretos, ela está com argumentos sãos, humanamente falando, intelectualmente falando, eticamente falando, moralmente falando. Porém, essas fortalezas podem, e aí a gente vai ler o próximo versículo, estar em desacordo com o conhecimento que vem de Deus. Porque por muitas vezes essas nossas fortalezas, elas foram formadas com o conhecimento nosso, com o conhecimento que veio do mundo, que veio da nossa história, e não do conhecimento que veio de Deus. E qual é o conhecimento que veio de Deus? É a palavra de Deus. Não é o raciocínio de um pastor, não é o raciocínio de um teólogo, não é o raciocínio de um grande grupo. Pode ser que seja, desde que esteja na palavra de Deus. Por isso que é muito importante, que você exercite o manuseio e ame esse livro. Né? Porque ele vai te impedir que fortalezas erradas
sejam construídas na sua mente. Fortalezas que vão contra o conhecimento de Deus. E é isso que o próximo versículo diz. Quer ver? Ó? O versículo 5. Destruímos argumentos. Não são muros, então. Essas fortalezas não têm muros, não tem rocha, não tem chumbo. Essa fortaleza tem argumentos, né? Então, destruímos argumentos e toda pretensão, né? Toda altivez, todo tô se achando, né? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que se levanta contra o quê? Se levanta contra o conhecimento que vem de Deus. E aqui o conhecimento não é o conhecer, é as informações, o jeito, a forma, o conhecimento mesmo, o conhecer, né? O conhecimento é o logos aqui, que vem de Deus, né? E aí, esses argumentos, essas fortalezas, essas pretensiosos pensamentos, eles se levantam para combater uma verdade que é a grande verdade, é a verdade verdadeira, que é a verdade de Deus. E é contra esses argumentos que nós devemos combater, né? Continuando o versículo ali, né? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, na parte B do versículo 5, e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E levamos cativo todo pensamento. Como assim levamos cativo? Levamos cativo pegamos esse pensamento que não veio de Deus, pegamos esse pensamento que veio de uma reunião, que veio do mundo, que veio de uma frase de um amigo, que veio de uma aula, e é um pensamento que ele é contra o pensamento de Deus. O que vale, queridos, é o pensamento de Deus. E de repente esse pensamento ele é contra o pensamento de Deus. E aí nós pegamos esse pensamento e levamos ele cativo, levamos ele aprisionado, levamos ele sem poder de influência, levamos ele estéril, levamos ele sem poder fazer nada, sem poder influenciar, sem nada. Pegamos ele e levamos ele cativo. Só que como que nós podemos levar ele cativo? Se nós soubermos qual é a verdade de Deus e entendermos que a verdade de Deus está acima de toda e qualquer verdade. Que o conhecimento de Deus está acima de todo e qualquer conhecimento. Isso já deve ser uma fortaleza na minha e na sua cabeça. E aí, por quê? Levamos cativo, preso e estéril todo o pensamento para tornar eu e você obediente a Cristo. Uia. Ah, é para isso? É. Porque se nós fazemos isso, se nós fazemos o que Jesus nos fez conhecer, nós somos obedientes a Ele e não obedientes ao que o mundo nos fez conhecer. E o que acontece quando nós somos obedientes? Então, quando somos obedientes, estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Como assim punir todo ato de desobediência? O que é a desobediência? São atitudes, atos que te afastam da vontade de Deus. Vulgo pecado. Então, quando que nós podemos punir o pecado? Quando que nós poderemos julgar, né? Punir e julgar, né? Então, eu entendo e puno. Quando nós formos obedientes. E quando nós somos obedientes? Temos que ser obedientes ao conhecimento correto. Qual é o conhecimento correto? O conhecimento de Deus. E o que nós fazemos com o conhecimento do mundo? Nós levamos ele cativo. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos que derrubar esse coletivo de conhecimento que está em nós. O que é esse coletivo de conhecimentos? São fortalezas. E essas fortalezas precisam ser derrubadas. Por que as fortalezas precisam ser derrubadas? Para que a gente possa
para que a gente possa lá punir a desobediência ou o pecado. Esse, na minha opinião, é um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. Porque ele fala assim, né? Não sei se você já se perguntou, como? Como é que eu faço então? É assim que faz. Conheça a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Como? Ela vai combater de forma eficaz as fortalezas, as prepotentes fortalezas que o mundo nos trouxe, né? O prepotente conhecimento que o mundo nos trouxe, porque várias vezes esse conhecimento ele é feito para dizer que esse conhecimento ele é melhor que o conhecimento vindo do alto, vindo de Deus. O meu desejo é que isso seja uma verdade poderosa na sua vida, uma verdade poderosa. No livro, quando a gente busca lá Efésios 6:12, diz lá, né? A nossa luta não é contra humanos, né? Não é contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades e seres dominadores, hostes celestiais deste mundo tenebroso. Esse é o nosso combate. Esses principados e potestades, hostes celestiais, né? Dominadoras, estão literalmente principando, né? Iniciando modelos mentais. Né? Estão potestando, estão governando estruturas. Estão gerindo, né? Hostes celestiais, estão gerindo sobre aspectos e pensamentos específicos, ano após ano, conforme caminha a humanidade. E a nossa luta é contra eles. A nossa luta é contra eles. E como é que nós vencemos essa luta? Conhecendo a Deus, conhecendo o conhecimento de Deus. E isso está na Bíblia. A minha oração, o meu desejo e a minha declaração é que isso seja uma verdade vivificante, poderosa na sua vida. Que isso não saia, que isso seja impresso, que o Espírito Santo traga isso no seu coração, no seu espírito, na sua mente, de uma forma que transforme a sua vida do dia para a noite. Para quando você se deparar à frente desse livro, ele se transforma no destino da sua vida de forma viva. E aí não tem como não amar essa realidade, a verdadeira realidade. O meu desejo é que essa palavra seja uma verdade não teológica, seja uma verdade vivificante em sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua semana, e que o conhecimento de Deus, através da sua obediência, derrube todas as fortalezas da sua vida. Deus abençoe. Até mais.